Já estava escurecendo quando a ação começou. Os policiais primeiro explodiram a porta do apartamento que fica no segundo andar. Em seguida, alguns policiais desceram dos andares superiores. Outros subiram por escadas para chegar no apartamento. Logo depois, se ouviu uma sequência rápida de tiros. Em seguida, subiu um médico. Esse médico entrou no apartamento somente depois que todos os policiais que participaram da ação já estavam lá. Aí as primeiras imagens do momento em que uma das adolescentes é retirada lá do segundo andar e segue para a rua. Ela saiu andando, amparada por um policial. Atrás, um médico corre para levar ela até uma ambulância. Ali mesmo, ela recebeu os primeiros socorros. Nós vemos que os policiais ali na porta também se movimentam. Eles estão esperando a saída. Depois passa uma maca, um policial com uma maca. Aí uma adolescente já estava numa das ambulâncias. Ela foi levada ali para receber o primeiro atendimento e para que os policiais verificassem o estado de saúde delas. Enquanto isso acontecia na ambulância, lá no prédio a ação continuava. Um médico subiu e depois os policiais desceram ali para retirar a outra adolescente de maca. Só depois que as duas adolescentes passaram, o rapaz, Lindenberg Fernandes, de 22 anos, foi retirado. Ele saiu caminhando, estava com uma camisa vermelha, amparado por vários policiais. Ele foi algemado e depois colocado ali dentro de um carro da polícia e levado para a delegacia. Nós vamos agora até a delegacia, onde está a repórter Zelda Mello. Mas deixamos justamente... Lindenberg Fernandes, ele está aqui no 6º Distrito Policial de Santo André. O distrito chegou por volta das 6h20 da tarde, foi levado rapidamente para um dos andares superiores da delegacia. Até agora não houve nenhum pronunciamento de nenhuma autoridade policial sobre a ação ou sobre feridos. Ele chegou fortemente escoltado por policiais militares, usando uma camiseta vermelha e aparentemente desorientado, foi rapidamente levado para dentro da delegacia. A delegacia está toda cercada, é grande a movimentação de curiosos, moradores aqui da região, que vem na expectativa, apesar da chuva, de saber alguma informação sobre o que aconteceu no conjunto habitacional. Num procedimento normal, Lindenberg deveria ser levado para o IML para realizar um exame de corpo de delito e verificar a integridade física durante a ação. Ainda não se sabe se ele ficará preso aqui ou se vai ser transferido para algum outro local. Vamos agora ao Hospital de Santo André com a repórter Karina Pachega. As adolescentes chegaram aqui por volta das 6h30 da tarde. A doutora Rosa Maria Pinto de Aguiar é diretora do hospital e vai atualizar as informações do estado de saúde. Doutora Rosa, o que acontece com as meninas agora? Onde elas estão nesse momento? A Eloá está gravemente ferida. Ela foi atingida por 2 tiros, um na região da cabeça. Ela está nesse momento com o neurocirurgião na tomografia para avaliar a necessidade ou não de cirurgia. Ela corre risco de morte? Corre risco de morte. Ela é a mais grave entre as duas? Ela é a mais grave. E é o estado de saúde da Nayara? A Nayara está consciente, foi atingida com um tiro na face, mas está consciente, está falando, está estável nesse momento. O que ela disse na hora que ela chegou? Ela revelou alguma coisa? Ela disse alguma coisa? Não disse nada. Existe a necessidade de transferência das meninas aqui do hospital? Não, nós temos todas as equipes de plantão, neurocirurgião, cirurgião geral, todas as especialidades. E a Nayara deve passar por avaliação psiquiátrica também? Sim. E não tem previsão de quanto tempo que isso vai demorar? Não, primeiro a gente precisa cuidar do ponto de vista clínico. E a gente tem informação também de que parentes das vítimas estão passando mal e vão ser trazidos aqui para o hospital também. Alguns para cá e outros para outros serviços, porque realmente a situação agora está complicada aqui. Depois que a Eloá passar por tomografia, talvez haja necessidade de uma cirurgia, já se sabe disso? Não, ela está nesse momento passando pelo procedimento da tomografia. Posteriormente nós vamos ver ou não a necessidade. Nós acompanhamos a chegada das adolescentes, os pacientes da emergência foram removidos. Por que isso aconteceu? Porque pela gravidade da situação e os pacientes que estavam na emergência já estavam mais estáveis, já tinham sido atendidos. Elas estão na UTI? A Nayara está na sala de emergência e a Eloá na tomografia. Já existem salas reservadas na UTI, né? Isso, já estamos com os leitos disponíveis na UTI para recebê-las.
Obrigada pelas informações. Voltamos agora ao conjunto habitacional em Santo André com informações do repórter César Galvão. Bom, em torno do prédio já não há movimento. Agora há pouco os policiais revistaram o apartamento onde as duas adolescentes foram mantidas durante mais de 100 horas. A negociação durou todo esse tempo e pouco antes da invasão da casa, o Ministério Público ofereceu garantias para que Lindenberg saísse com segurança. As negociações para acabar com o sequestro foram retomadas quando a polícia já estava há mais de 24 horas sem falar com Lindenberg Fernandes Alves, de 22 anos. Um promotor de justiça foi até o conjunto habitacional com um documento que dava garantia de vida para o jovem se entregar e libertar as adolescentes. Eu sou sim promotor de justiça e estou aqui para garantir a integridade física dele e que as coisas corram bem até o seu final. Lindenberg exigiu que o promotor e o advogado estivessem acompanhados da irmã e do cunhado dele. Para que ele tenha certeza, para que ele tenha convicção de que, de fato, isso irá ocorrer da forma mais pacífica possível, né? Nós trouxemos, através da imprensa, né, a divulgação desse documento, a carteira funcional, confirmando que o doutor realmente é promotor, a qual pode ser verificada e checada pelos próprios familiares, não é? Para que ele tenha total confiança nessa negociação que nós vamos fazer. Horas depois, Nayara abriu a janela e jogou uma corda feita de lençóis. A carta do Ministério Público foi puxada pela adolescente. Lindenberg leu o documento e retomou as negociações com a polícia. 100 horas depois do sequestro ter começado, mais um momento de tensão. Uma forte neblina cobre o conjunto habitacional. Os policiais se aproximaram do prédio. Ali estão negociadores, um médico e parentes de Lindenberg. Eles conversam com o sequestrador por telefone e insistem para que ele liberte Eloá e Nayara e depois se entregue. A família das adolescentes acompanhou a negociação apreensiva. O avô de Nayara acreditava que os momentos de angústia estavam próximos do fim. Eu estou mais confiante pelo que veio o pessoal aí, né? O advogado já conversou com ele e agora acredito que se resolva tudo. Os policiais que participaram da ação falaram com a imprensa há instantes e disseram que Lindenberg fez disparos e por isso os policiais decidiram invadir o apartamento. Nós estávamos preparados, inclusive, para esperar todas as reportagens para ver, porque hoje nós passamos aquela carta, etc, etc. Só que a equipe que estava na lateral ouviu o tiro e entrou, tá? Então esse é o que nós temos. Nós subimos lá, o quadro que tem é esse, ela tem 2 tiros. Ele estava com um revólver 32, com 5 cartuchos defragados, tá? Ou seja, a invasão ocorreu após esse disparo, coronel? A invasão ocorreu após o primeiro disparo. Houve 2 disparos, tá? Daqui a pouco nós voltaremos com outras informações sobre o fim do sequestro. Foi atingida na barriga e foi atingida na cabeça, né? O estado dela é grave, estável, mais grave. E essa menina, a Nayara, que nós tínhamos aí a imagem da Nayara, ela levou um tiro na face, levou um tiro no rosto, mas não corre risco de morte, né? Mas infelizmente uma tragédia de uma proporção enorme. Eu repito, estavam tratando esse caso como se fosse uma festa, né? Todo mundo entrevistando o cidadão. Eu não mudo a minha opinião, Imprensa não tem que entrevistar um sujeito que é um sequestrador. Não tem que entrevistar, não tem condição. Coronel, alô, Coronel Félix, o senhor me ouve, Coronel? Pois não. Coronel da Atena, boa noite, Coronel. Boa noite, Datena. Coronel, primeira coisa, para seguirmos a cronologia aí, o sujeito ia se entregar, de repente a polícia ouviu um disparo dentro do apartamento e não restou alternativa aos homens do GAT a não ser invadir o apartamento, foi isso? Exatamente, tem uma variante aí, um agravante, que é o posicionamento dele durante as negociações, ou seja, durante o dia, ele solicitou a presença de um juiz, nós trouxemos um promotor, o doutor Rossini, que está aqui comigo até agora, o advogado dele, que explicou todo o papel e a defesa que ia fazer com ele, a irmã dele e o cunhado, tudo bem. Feito isso, nós iniciamos uma negociação para que ele se entregasse e com toda a garantia da integridade física dele. Ficamos cerca de 2 horas ali próximo ao prédio, aguardando que ele saísse. Num determinado momento, ele entrou em contato com o negociador e falou para o negociador: olha, é melhor você trocar de negociador,
porque senão eu vou te comprometer. Troca, põe outro no teu lugar para não te comprometer. O negociador tentou falar com ele, o doutor Rossini conversou com ele para que ele não fizesse besteira nenhum. Mas ele falou, não, manda minha irmã embora, eu vou pensar, etc. Como ele teria lido a mesma carta, o mesmo documento que o doutor Rossini, de próprio punho, declarou e se comprometeu com a integridade física dele, ele pegou essa carta aí em suas posses e leu para um determinado repórter. Coronel, Coronel, eu só tenho 1 minuto. A polícia chegou a disparar dentro do apartamento ou foi só ele quem disparou? Eu só tenho 1 minuto, estou no fim do jornal. Então, não. Veja bem, diante dessas características dele, nós iríamos esperar até todas as reportagens para ver se ele se decidia. Houve um disparo e a equipe que estava no apartamento ao lado, dentro desse quadro dele ter mandado trocar o negociador, porque ele não queria comprometer o negociador, a equipe entrou. Ele deu o segundo disparo na equipe e tomou um tiro de elastômetro e a equipe pegou. A Nayara estava no chão e provavelmente tinha sido ferido na boca pelo estilhaço. E infelizmente a moça estava deitada com um tiro na cabeça e outro tiro na virilha, sendo que ele só disparou 2 tiros. Okay. Então, a perícia agora e a investigação é que vai concluir. Ok, obrigado, coronel. Não tem mais tempo, eu volto já já. Em novembro agora. Ela está gravemente ferida, porém está viva. Ok, obrigado, doutora Rosa. Essa é a imagem no momento em que o Lindenberg ele resiste à prisão. Ele resiste à prisão, ele não levanta as mãos como deveria. Os policiais pedem isso, né, Percival? Exatamente. É o ato de entrega, ele tenta resistir. Quer dizer, ele não iria se entregar mesmo. Isso é mais um comprovante de que a invasão foi decidida no momento certo. E um detalhe que a gente avalia agora, Gotino, ele para fazer 2 disparos, provavelmente, como diz o coronel Félix, ele fez um disparo na virilha antes, ou seja, deixou a menina ferida para depois dar um na cabeça. E na Nayara é um tiro também em direção à cabeça, mas ele não disparou nenhum tiro contra ele mesmo, como havia ameaçado, não é, Gotino? Tá aí, a investigação desse caso continua, as informações estão sendo levantadas para que a gente passe para você que acompanha o SB Record. A nossa equipe de reportagem já trabalhando em busca de informações. A gente tem a imagem do helicóptero da Rede Record para mostrar como é que está a delegacia. A delegacia estava correndo na cidade. Karina. Final do atendimento. Tramontina, nós falamos agora com o médico que prestou o primeiro socorro à menina. Doutor, nesse momento, onde que as meninas estão? Qual setor do hospital? Uma delas está no pronto-socorro, a outra em avaliação tomográfica no setor de raio-x. Onde os disparos atingiram as meninas? Onde os disparos atingiram as meninas? Qual região do corpo? Um na cabeça e o outro na virilha. O estado de saúde delas no momento? É grave. Qual que é a mais grave, doutor? É Eloá. Doutor, o ferimento que ela levou na cabeça perfurou o crânio, foi só de raspão, sorteio? O ferimento provocou um sangramento intenso. A tomografia é para definir o grau de penetração. Não posso dizer mais nada antes do resultado. Elas devem ser transferidas aqui, doutor? A necessidade no momento. Se os cirurgiões vislumbrarem essa necessidade, a gente tem apoio dos hospitais. Procedimento cirúrgico? Vai depender da avaliação do resultado da tomografia. Ela não demora mais ou menos quanto tempo, doutor? Depende. Depende dos resultados iniciais, da necessidade de novos exames. A princípio é rápido. Havia muitos estilhaços nos corpos das 2 jovens? Não sei. Eu acho que não. Não encontrei. Gente, obrigado. Obrigado a vocês. Qual é o seu nome, doutor? Voltamos. Seu nome novamente, doutor. Voltamos ao estúdio Tramontina. Foram palavras do médico que deu o primeiro atendimento às 2 jovens libertadas há pouco, neste final de tarde e começo de noite, pela polícia, após mais de 100 horas de sequestro em Santo André. Em instantes, nós voltaremos com outras informações deste assunto aqui no SPTV. Com a Santa Casa de Misericórdia, já entrevistamos a doutora Rosa, que atendeu as 2 meninas. Agora, Percival, uma pergunta, hein? Uma pergunta que surge agora. Se ele realmente atirou 2 vezes nela e atirou na Nayara, foram 3 tiros. Exatamente. 3 tiros, não 2. Então, a investigação que começa agora, ela vai trazer informações fundamentais para o desfecho deste caso, para a gente entender realmente o que aconteceu nesse apartamento. A explosão chamou a nossa atenção, mas antes
já poderia ter acontecido o pior, né, Percival? E as informações da médica do hospital onde as meninas estão internadas não deixam dúvidas. Quer dizer, a doutora Rosa Maria Gotino examinou as duas meninas, examinou a Eloá, examinou a Nayara. Então, ela informa. Eloá está em estado grave, foi alvejada na cabeça e também foi atingida por um tiro na virilha. Chegou? Chega perto dele aqui agora. Lindenberg. Os policiais levaram ele rapidamente para dentro do prédio da viatura do DP, onde prestará depoimento para o delegado titular. Subiu e foi para o segundo andar. Você viu ali a chegada do Lindenberg na delegacia. Eram pelo menos 30 policiais acompanhando a chegada dele. E mesmo quando ele sai da viatura, ele fica se esquivando. Olha aí o momento, ó. O policial fala, a arma tá aqui. E ele resiste à prisão. A Nayara sai, tá sangrando na face, no rosto. E ele não, o rapaz, ele tenta ainda resistir à prisão. Ele não levanta as mãos. E aí os policiais precisam imobilizá-lo. Deve ter muita gente falando assim, não, pera um pouquinho, os policiais não precisavam. Não precisava, o rapaz efetuou efetuou disparos dentro do apartamento. E olha lá, levando uma gravata dessa, ele ainda tenta se segurar no tanque, se segurar em todos os lugares ali do apartamento e não quer deixar o local. Ele ficou lá 100 horas. Ele teve muito tempo para resolver essa situação e não resolveu. A polícia invadiu, depois de ouvir os disparos, segundo o chefe da operação. A Letícia Gil está com a gente agora? Daqui a pouco, então? Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações da reportagem. E por quê? Porque a movimentação é intensa na parte externa agora do edifício, ô Camila Busnello, e as pessoas querem entender o que realmente aconteceu no interior desse apartamento, Camila. Essa é a pergunta que todo mundo se faz agora. De acordo com o comandante do batalhão da tropa de choque, o coronel Félix, Eduardo Félix, houve os 2 disparos, pelo menos um disparo. Ele teria atirado contra a Eloá e aí, nesse momento, houve a invasão da tropa de choque e do GAT. A todo momento, os policiais estavam posicionados em pontos estratégicos do prédio, ali próximo ao apartamento, e quando ouviram o tiro que foi disparado, entraram no apartamento. Depois disso, ele teria atirado outras vezes, inclusive, Gotino, contra os policiais que fizeram esta invasão. Pelo menos 4 tiros foram disparados por Lindenberg Alves nesta invasão. Antes, em toda essa ação, né, na verdade. Agora, a polícia científica já chegou aqui ao local. Os familiares, os parentes das meninas, né, os parentes também de continuam aqui na escola estadual. Esta é a situação aqui. A gente também fica aqui na porta para ver se algum familiar fala sobre esse desfecho, infelizmente, não positivo deste sequestro, que, contabilizados, durou mais de 100 horas, Gotino. A menina Eloá era mantida refém desde segunda-feira. A Nayara, ela voltou ao apartamento de acordo com o coronel Félix, por conta própria. O acordo com a família era de que ela iria até a porta do prédio, mas ela, por conta própria, também entrou no apartamento e ficou lá no apartamento durante todo esse tempo. Sobre aquele tiro que teria sido disparado hoje de manhã, pois não, Gotino? Nós estamos mostrando o momento da invasão do edifício, o momento em que os policiais, eles sobem no segundo andar e eles entram também pela janela. Essa é uma operação básica dos homens do GAT, momento em que eles invadem, e agora, depois que eles invadiram, as vítimas começam a ser levadas para a parte térrea. Uma informação que chega agora, gente, por favor, nós estamos confirmando essa informação. A ex-namorada do rapaz, a Eloá, teria... Novas informações ao vivo. Tramontina Lindenberg Fernandes, de 22 anos, está nessa viatura que o Gobrocop acompanha agora aqui em Santo André. Ele acabou de deixar o 6º Distrito Policial da cidade e, ao que tudo indica, está indo em direção ao IML para realizar exame de corpo de delito. Nós estamos acompanhando o trajeto da viatura onde está Lindenberg Fernando, de 22 anos, pelas ruas de Santo André. Deixou o 6º Distrito Policial e está indo em direção, ao que tudo indica, ao Instituto Médico Legal da cidade para realizar exame de corpo de delito. Nós vamos agora ao Hospital de Santo André com a repórter Karina Pachega.
Mariana, há poucos minutos, quem chegou aqui foi o avô de Nayara em busca de informações da neta. E os médicos aqui do hospital não confirmam a informação. Eles disseram que Eloá continua fazendo a tomografia e estavam há pouco conversando aqui com o jornalista, apesar aí da confirmação da assessoria do governo do estado. Eles entraram há pouco aqui, mas ainda não confirmaram essa informação. Por enquanto, estamos aqui no aguardo aqui da confirmação oficial dos médicos aqui, da diretora do hospital, da morte da adolescente Eloá. Tramontina. E vamos agora rever o momento em que os homens do Grupo de Ação Tática Especial da Polícia Militar, esses homens invadiram o apartamento onde estavam as jovens. Foi tudo muito rápido, houve uma explosão e em seguida foram ouvidos vários estampidos. Com a explosão, os homens conseguiram entrar pela porta da frente, uma escada foi lançada contra a parede, um outro soldado entrou pela janela e em seguida, correria, uma pessoa, um corpo é deixado, uma pessoa é transportada de maca até uma ambulância que já esperava com os médicos diante do prédio, onde as reféns eram mantidas sob a mira de arma do jovem Lindenberg Alves. Vamos agora às últimas informações do local onde ocorreu o sequestro. Repórter César Galvão. Tramontina, agora há pouco, o comandante da operação e do batalhão de choque, o coronel Eduardo Félix, disse que os policiais só invadiram o apartamento porque ouviram o primeiro tiro. Segundo o coronel, o comportamento de Lindenberg ficou muito agressivo nas últimas horas. Mas o tempo todo, eles usaram para invadir o apartamento armas letais, ou seja, usaram balas de borracha. Por isso, segundo o coronel, Eloá foi ferida por Lindenberg. Tramontina. E vamos agora ver o momento em que Lindenberg saiu. Vamos ver as imagens gravadas há instantes, momento em que ele foi retirado pelos policiais após ser preso no apartamento onde manteve por mais de 100 horas várias pessoas reféns no último dia e meio às duas adolescentes. A sexta-feira foi de tempo instável, depois de todos esses acontecimentos, a gente fala da previsão do tempo. Foi de tempo e foi levada para o centro cirúrgico. A diretora do hospital falou agora há pouco, como nós já informamos, de que o estado de saúde dela é muito grave, mas os médicos ainda têm esperanças de salvar a menina, que foi atingida por um tiro na cabeça. E também tem um ferimento na virilha, que ainda não foi confirmado se também foi um disparo por arma de fogo. Já a amiga dela, a Nayara, que levou um tiro na face, no rosto, não corre risco de morte. A assessoria do hospital daqui a pouco vai dar uma entrevista coletiva, os médicos que fizeram este primeiro atendimento, a informação também de que o pai da Eloá, o seu Aldo, foi internado novamente aqui. O seu Aldo, que ontem passou mal, hoje passou mal novamente, depois do fim do sequestro, e está internado aqui no mesmo hospital. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Henri Caran, de Santo André, na Grande São Paulo, para o Jornal da Band. Um barco para mulheres... mulheres... Saiu andando. Essas imagens nós mostramos agora são claras. No momento em que Lindenberg sai do apartamento, primeiro sai a Eloá. A Eloá vai saindo nesta maca, bastante grave, né? O policial até chegou a fazer um contato com os braços. Agora vem o Lindenberg. O Lindenberg está saindo andando. Aparentemente ele não está ferido. Não há ferimentos na face dele e pelo menos na parte superior do corpo. Ele é levado lentamente para o carro da polícia e aí nessa imagem o advogado ainda faz um gesto para ele, reprovando alguma atitude. Nesse momento ele é colocado dentro da viatura e levado para a delegacia. Já ao vivo agora nós temos as imagens do apartamento. A perícia está lá dentro. Imagens que nós mostramos agora, é possível ver alguns flashes de máquina fotográfica sendo acionados lá dentro, onde também está sendo feita várias filmagens e análises pela perícia do Instituto de Criminalística de São Paulo. Boris. Tiziana. Pouco nós voltamos com outras informações ao vivo. Ainda não se tem a informação oficial de quem disparou os tiros. A amiga dela, que tinha sido libertada dias atrás e ontem, com autorização policial, voltou ao apartamento, levou um tiro na boca. Ainda não se sabe quem atirou.
O último dia do sequestro foi dramático. Durante todo o dia, as janelas do apartamento no bloco 24 permanecem fechadas. Nenhum sinal de Lindenberg Alves, nem das adolescentes Eloá e Nayara. É a primeira vez que isso acontece desde o começo do sequestro. Movimentação só dos policiais. Eles estão no apartamento ao lado, nas escadas do andar de baixo. O advogado contratado pela família de Lindenberg tenta justificar. A questão da prisão é um fator superveniente, né, que o juiz poderá, né, no caso, segundo o artigo 33 do Código do Processo Penal, o juiz poderá conceder uma pena de 3 anos, né, em regime aberto. Na rua, a tensão toma conta dos parentes. O pai de Nayara está inconformado. No início da tarde, é feita uma nova tentativa para acabar com a agonia que já passava de 90 horas. O advogado de defesa de Lindenberg chega ao local acompanhado de um promotor, tudo para dar garantias a ele de que poderia deixar o local em segurança. A imprensa é necessária e importante que vocês estejam aqui para que tudo corra bem, para dar essa abertura, para dar que os fatos sejam esclarecidos. O grupo de negociação entrega o documento a Lindenberg. As janelas continuam fechadas, mas a expectativa é mesmo pela abertura da porta. A seguir, as informações ao vivo sobre o fim trágico do sequestro em Santo André. Já já, no Rede TV News. Já entramos no horário de verão. Adiante seu relógio em 1 hora. Os médicos do Centro Hospitalar Santo André acabam de anunciar a morte cerebral da adolescente Eloá, de 15 anos. Ela foi trazida para o hospital no fim da tarde de sexta-feira, depois de levar 2 tiros do ex-namorado Lindenberg Fernandes Alves, de 22 anos. Por mais de 100 horas, Eloá foi mantida refém no próprio apartamento pelo ex-namorado. O sequestro chegou ao fim de forma trágica. Um dos tiros atingiu a cabeça da adolescente. Ela passou por cirurgia, entrou em coma irreversível e não resistiu. A morte foi registrada às 11h30 da noite de sábado. Então, confirmando, os médicos acabam de anunciar a morte da adolescente Eloá, de 15 anos. Eu sou o Jean Halpe e falo de Santo André, na região do ABC Paulista. Outras informações sobre o caso a qualquer momento durante a nossa programação. Cobertura completa hoje no Fantástico.